com vocês? Mais um vídeo aqui e o vídeo de hoje eu vim te mostrar aqui como eu tenho orado atualmente. Gente, mas antes de eu falar como eu tô orando, não esquece de fazer uma ação. E a ação que eu quero que tu faça nesse vídeo é só curtir ele. Curte o vídeo que eu sei que tu vai gostar dos meus conteúdos e assim eu vou entender que eu tenho que gravar mais, então já vai lá curtir e também me seguir lá no Instagram, conteúdo todos os dias por lá, Laura Vargas. Bom, gente, sempre quando eu posto sobre oração, você sempre tem muita dúvida. Então hoje aqui eu vim esclarecer algumas coisinhas sobre isso. Lembrando que o meu jeito de orar não é nem certo nem errado, e o teu não é nem certo nem errado, enfim. Mas lembrando que a oração, ela tem que ser algo natural, ela tem que ser algo espontâneo, realmente com sinceridade. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu tô orando atualmente. A minha oração, ela é dividida em duas partes, que é primeiro a adoração e depois sim vem daí a oração, a parte de conversa. Então se eu fosse dividir, eu dividiria em adoração e conversa. Mas Laura, por que tu dividiu desse jeito e qual seria a moral de ter feito? Por causa que há um tempo atrás eu não sabia muito bem o que orar e eu só pedia coisas pra mim. Ou seja, eu ficava tipo, eu quero tal coisa, eu quero um carro, eu quero aquilo, eu quero uma moto, eu quero uma casa, eu quero uma faculdade, eu quero aquilo. E ficava muito em volta de mim, eu me esquecia da parte de adoração. Ou seja, às vezes eu orava e daí depois mais tarde eu adorava, ou às vezes eu adorava e depois eu orava e daí eu ficava aquela coisa meio confusa. Daí desde quando eu decidi fazer esse método desse jeito de primeiro adoração e aí depois sim vem a parte de orar, a parte de abrir a boca e falar e conversar com Deus e tudo mais. Desde quando eu fiz esse método eu vi que as coisas na minha vida espiritual e na minha vida de oração melhoraram muito. Daí você deve estar se perguntando, Laura, o que é adoração? E a adoração é simplesmente tu adorar a Deus, tu exaltar Jesus, falar Jesus, obrigada pelos teus caminhos, exaltar a Ele, nada de nós, nada de mim, nada de pedir ou falar o quanto eu pequei, o quanto eu tô bem com Deus, o quanto eu, nada de mim, tudo dele. Então eu gosto de colocar um louvor, realmente um louvor curtinho, pode ser de 5 ou 10 minutos, enfim, dependendo do teu tempo, e começo a adorar. Por exemplo, eu pego um louvor, o quão lindo esse nome é, e começo a cantar, começo a declarar o que o louvor tem, o quão lindo o teu nome é, Jesus, o quão lindo é os teus caminhos. Então lá vou eu, sempre, é fato, sempre eu coloco primeiro uma música de adoração, nem que seja uma música rapidinha, às vezes tem música de adoração de 2 minutinhos, uma música rapidinha. Sabe, então aí a minha adoração, onde eu adoro, aí sim eu venho com orar, aí sim eu venho, eu troco de música, coloco qualquer outra música, qualquer outro louvor, né, claro, e aí vou orar. Eu fiz aqui, eu até mostrei pra vocês que eu tenho o meu caderninho de oração. Então aqui no meu caderninho de oração, primeiro que eu escrevi oração aqui em cima e daí depois eu escrevi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo eu não coloquei porque sábado e domingo é uma oração mais descontraída, uma oração mais leve, eu oro várias coisinhas, enfim. Mas daí segunda, por exemplo, eu coloquei 3 metas minhas, 3 coisas que eu quero orar. Então aí sim eu começo a falar como que foi meu dia. Aí sim, depois que passa a adoração, realmente o momento de adorar Ele, de exaltar Ele, que esse que é o principal, depois sim eu venho orar e pedir as minhas coisas. Então oro por A, oro por B, oro por C, falo como foi meu dia, converso com Jesus e tudo mais. Tô fazendo dessa maneira por causa que eu confesso pra vocês que eu tinha um sério problema na parte de adoração, eu me esquecia muitas vezes de adorar, quando na verdade muito antes de nós pedirmos, o que deve ser sim o nosso centro é adorar Ele, por causa que tudo que nós temos ou tudo que nós somos vem por meio dele. Então desde quando eu fiz dessa maneira me ajudou. Não que isso seja uma regra, tem gente que tá lá orando e depois adora e vai adorando e vai orando, enfim, não tem nada de errado nisso. Eu falei que eu era uma pessoa que tinha dificuldade de adorar a Deus. Então, desde esse momento que eu fiz dessa maneira, assim, dividir entre adoração e oração, pra mim ficou muito melhor. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se você gostar, não esquece de clicar no gostei, que me ajuda muito. Um beijo e Deus abençoe.